Preste atenção nisso. Existe uma promessa, existe um pacto eterno que foi feito, e nós vimos isso sendo oficializado, acontecendo, esse casamento entre Israel e Deus, de que Israel seria uma nação sacerdotal. Uma nação que conduziria toda a humanidade para próximo do seu Criador através dos ofícios sagrados. Então, quando nós dizemos que naquele lugar havia, ou naquele lugar se realizava a coisa ou o trabalho mais importante do mundo, não é apenas uma paixão pela nossa cultura ou religiosidade. Era a presença do próprio Deus no meio de nós. Isso aconteceu poucas vezes no desenvolvimento da humanidade. Deus estava conosco no Éden, mas através da escolha de Adão e de Rava, ele se ausentou da presença humana. Ele andava pelo jardim. E a presença divina, da forma mais potente, que nós poderíamos presenciar, deixou a terra. E ela volta agora com a instalação do tabernáculo, do Mishkan. E para que Deus habitasse em nosso meio, nós precisaríamos executar determinadas tarefas para darmos sentido à presença divina. Essa paraxá, ela é bastante técnica, ela nos mostra exatamente como tudo deveria ser feito, como tudo foi determinado. Primeiro passo, como as coisas são determinadas, como são as regras que são impostas a nós. Nós vivemos em uma sociedade e vivíamos há 3 a 5 mil anos atrás em uma sociedade com determinadas leis. Note que o serviço sagrado, o serviço mais sagrado entregue a nós, ele não poderia ser executado por qualquer pessoa e de qualquer maneira. Essa paraxá, ela deixa isso muito explícito, muito claro, como é necessário ter minuciosidades nas coisas sagradas, nas melhores coisas, naquilo que é especial para você, naquilo que você tem amor. Então, você não chama qualquer um para ir a uma festa do seu aniversário. Você vai chamar as pessoas mais próximas de você. Você não pega alguém na rua, alguém que está passando, um transeunte, e coloca aqui para fazer o teu serviço de Torá. Há uma seleção de pessoas importantes fazendo coisas importantes. Tudo deve ser proporcional. Então, aqui nós vemos como deveriam ser as vestimentas, ou seja, os uniformes daqueles que iriam exercer aquele trabalho sagrado. Aquele que fazia o trabalho mais importante, ele vestia a roupa mais bonita, a roupa com mais riquezas de detalhes. Mas detalhes esses que não eram apenas para embelezar aquele serviço, mas também por segurança, assim como trouxe Yohanan Shaul. Os sinos da roupa do sacerdote era para que os que estivessem fora do lugar mais santo pudessem ouvir os seus movimentos. Porque qualquer passo em falso, qualquer atividade errada ou equivocada levaria aquele sumo sacerdote à morte. A lei era clara. Se você acender um fogo estranho, se vocês entrarem ao lugar mais santo no dia errado, vocês morrerão. E nas próximas parashot nós vemos os filhos de Aharon morrendo por acenderem um incenso na hora errada, no lugar errado, e embriagados. Então nós vemos a preocupação
e a necessidade que o Eterno viu em nós de termos e de fazermos as coisas com detalhes, de termos as instruções corretas. Muitas vezes você se pega sendo chamado a atenção no seu trabalho, na sua empresa, seja lá onde for, por estar desatento, por estar fazendo aquilo da maneira errada. Quando você chega num trabalho, alguém te chama e vai te ensinar como fazer aquela atividade. Quando você entra numa zona de conforto, entra numa rotina, você acaba mudando a forma de fazer. Um belo dia chega alguém em você e fala, mas por que você está fazendo dessa maneira? Não, porque é assim que eu faço. Mas como você foi ensinado? Olha, eu fui ensinado de um jeito, mas eu encontrei uma maneira melhor de fazer. Não, você não encontrou uma maneira melhor de fazer. Você está desconfigurando a forma correta e eficiente de fazer alguma coisa. É óbvio que em muitos lugares, muitas vezes alguém consegue aprimorar um processo. E isso é um fato, e isso é muito bom. Mas não há como aprimorar um processo que Deus criou. Então, quando nós inventamos a nossa forma de fazer o serviço sagrado ou de se achegar até Deus, nós estamos corretos ou nós estamos errados e equivocados? Então, e é o que mais existe hoje no mundo. Se você abrir aí o teu telefone, se você segue, se você acompanha coisas religiosas no teu telefone, você vai ver ali inúmeras formas de se achegar a Deus, né? Mas não existem inúmeras formas. Existe uma forma, a forma determinada pelo próprio Deus de como deveria ser o serviço sagrado. Tem um ditado muito popular que diz o seguinte: de boa intenção, né? De boa intenção o inferno está cheio. Mas o que é isso? É quando você, pelo seu próprio ego, diz, eu vou melhorar o trabalho de Deus. Fazendo assim, será melhor. Somente nós, como seres humanos, conseguimos propiciar esse lugar para recebermos a presença divina. Como? Através do nosso trabalho, através das nossas ações. Mas as ações são friamente calculadas. Você tem os seus limites, a hora de entrar, a hora de sair, o momento correto, as épocas corretas. Hoje modificou-se tudo. O Pêssar não é mais no dia do Pêssar. Nós temos aí toda uma religiosidade mundial. Cada um tem a sua Páscoa, cada um tem o seu momento de fazer aquelas celebrações. Entre outras festividades que foram instruídas na Paraxá anterior, com suas datas, com suas épocas. Aí nós inventamos, uma vez ao mês eu faço aqui o meu Shavuot. Uma vez ao mês eu faço o meu Pêssar. Uma vez ao mês eu faço o meu agradecimento de Sukkot, pelas primícias. Você já deve ter visto muito isso no sistema religioso atual. Mas existe uma maneira correta, existe uma maneira única e definida, não é difícil, está fácil. Difícil é você abandonar o seu ego, as suas próprias crenças, as crenças que limitam você de se aproximar da forma correta de Deus. Não era qualquer um que poderia oficiar o serviço mais sagrado. Arão foi escolhido pelo próprio Deus. Para vocês terem uma ideia, dizemos isso, existe no Brasil esse fenômeno dos Bnei Anossim. Quase 100 milhões de brasileiros possuem uma ascendência judaica, a maioria ainda não sabe disso, são almas que estão aguardando um despertar. E é esse fenômeno de pessoas cristãs, é a origem do Bnei Anossim, que despertam e decidem buscar, retornar às suas raízes. Mas quando eles chegam à casa judaica, eles pegam o barco andando.
Tudo já está acontecendo. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que tentar acompanhar o ritmo que já está sendo executado pela comunidade, pela sinagoga, pelo seu grupo. Você terá que se adaptar à nova realidade. E se adaptar quer dizer o quê? Abrir mão de determinadas crenças, de daquilo que você considerava o correto a ser feito. Mudou. As regras do jogo mudaram. Eu quero estar de acordo com a ética e com as determinações que Deus ordenou. Pois bem, elas estão aqui e estão disponíveis a todos que desejarem viver dessa maneira. Existe a forma correta e existe a sua forma de fazer as coisas. Mas eu quero voltar um pouquinho para esse papel que nos foi incumbido de sermos a nação sacerdotal. Arão foi destacado de dentro da nação escolhida. Ele foi selecionado para nos representar, mas cada um de nós executa esse papel no dia a dia. Mas acabaria sendo inviável e até um contrassenso se todos nós executássemos o mesmo papel de Arão. Porque, afinal de contas, nós também temos outros papéis a serem cumpridos além do ofício sagrado, além dessa conexão com o sagrado. A conexão com o Criador, ela nos traz um equilíbrio psíquico, espiritual, físico, moral, ético. Mas não significa que você não tenha que ter o seu trabalho, que você não tenha que ter o seu próprio eu dentro de você. Então, para o ofício sagrado, Arão, segundo os nossos sábios, ele exercia um papel superior ao papel do povo, em relação ao serviço sagrado. Mas em relação ao papel do povo, Arão estava ali para servir ao povo, para servir aqueles que tinham uma conexão menor com o Criador. O papel de Arão e o papel de Israel é inspirar as nações a servirem o Criador. Então, por que esse papel, esse cargo, ele era tão importante? Por que as vestimentas de Arão eram tão diferentes? Porque ele tinha um papel de chamar a atenção de todos que estavam à volta do Mishkan. Quando nós vemos um artista no palco, ele não está vestido de pijama. Ele está com um look diferenciado, uma roupa diferenciada, ele tem o seu estilo próprio, aquilo que o diferencia no meio da multidão. Porque ali, naquele momento, daquela apresentação, ele é uma referência. Você vai ouvir a música, você vai aproveitar daquela arte, do que ele tem para te oferecer, do melhor que ele tem para te oferecer ou não. Existem controvérsias. Aí você tem que ter um senso crítico para definir o que é qualidade ou não para você. Isso aí está dentro de você, conforme você exercitou a sua cultura. Nós devemos ter o senso crítico, nós devemos ter referências do que é bom e do que é ruim. Se tudo é bom para você, você tem um problema, ou se tudo é ruim, você também tem um problema. Existem coisas boas e coisas ruins, existe aquilo que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, então aquilo não é para ti. Mas Arão, o ofício sagrado, ele deveria ser permeado de mistério, de, vamos usar a palavra, magia. Era algo místico, era algo transcendental.
Aharon poderia morrer fazendo aquilo. Um piloto de corrida de Fórmula 1, ele pode morrer fazendo aquela atividade. Por isso que ele é tão bem remunerado. Poucos têm essa oportunidade e condições para conduzir um carro de corrida de Fórmula 1. Ele exige mentalmente e fisicamente do piloto. O melhor piloto de avião, de um jato de caça, ele é preparado durante 10, 20 anos e passa a vida toda dele útil, treinando para suportar as forças que são exercidas quando ele está na execução do seu trabalho, que é pilotar um avião caça, um avião a jato, supersônico. Existe a força G, que pode esmagar os seus órgãos. Essa força G existe também para o piloto de carro, de automóvel. Então, quando você exerce uma função que poucos são os escolhidos, você também tem que ter um preparo que poucas pessoas estão dispostas a ter. E exercer algo especial na sua vida te coloca nesta posição. Você não pode ser igual a todo mundo. Não é o suficiente. Agora, para que você não se torne igual a todas as pessoas, você tem que ter um diferencial. Qual é o seu diferencial? Nós somos co-criadores, nós somos parte da criação divina. Significa que nós temos que estar bem ao exercer as nossas funções, sejam elas quais forem. Aharon tinha que estar vestido com toda a vestimenta, seguindo todas as regras, com todos os itens. E que não eram poucos os itens. Nós temos aí na indústria o que nós chamamos de IPI. Capacete, avental, bota, luvas. Dependendo da área que você for, você fica ali 40 minutos, 1 hora do seu dia, se preparando para adentrar ao seu lugar de trabalho. Então Aharon tinha túnicas, correntes, joias, coisas extremamente específicas para destacar a importância daquele trabalho que ele faria. E muitas vezes, e o Eterno ainda ele deixa aqui algumas considerações que, se eles não fizessem, eles pagariam um alto preço. Né? Se você for desleixado no serviço, tome banho, você tem que tomar banho. Uma coisa muito comum, tomar banho, né? Mas às vezes a gente não toma banho para fazer o nosso trabalho. Então, o Eterno deixou aqui uma advertência. Tomem banho, cubram as suas pernas, não mostrem a sua nudez para fazer esse trabalho. Lavem as mãos, estejam purificados, estejam ligados, estejam bem intencionados ao fazer o serviço. E eu gostaria de trazer essa realidade de Aharon para nós, para você, para o seu dia a dia. Como você está se tratando? Como você está se considerando ao fazer o serviço que Deus te deu? Nós temos uma missão. A missão é transformar o mundo num lugar melhor. Ou seja, a nossa missão atual é a mesma missão que o povo de Israel, que o nosso povo exerceu há 3.000 anos atrás, que é propiciar esse mundo para receber a presença divina. Ok, nem todos nós estamos oficiando o serviço sagrado no Mishkan ou no templo, como nem todo o povo de Israel estava fazendo o mesmo serviço de Aharon, mas cada um tinha o seu a fazer, cada um tinha o seu ofício, como nós temos hoje. Nós temos aqueles cuidando da segurança, os policiais, os militares. Nós temos aqueles que estão trabalhando na construção civil. Nós temos aqueles que estão trabalhando no comércio. Ok, como você está levando a sua vida?
Como você está no seu trabalho? Como você está desempenhando o seu papel sagrado? Porque o seu trabalho é sagrado. As suas obrigações são suas obrigações. Como você se trata? Você é uma ferramenta. Você é um utensílio da casa sagrada de Deus. Como você está se tratando? Como você está tratando a sua alma? Como está o seu preparo? No primeiro dia de trabalho nós vamos muito bem arrumados. Se é para usar terno e gravata, nós usamos terno e gravata. As mulheres, aquele terninho, fazem uma chapinha no cabelo ou uma hidratação e vão lindas, maravilhosas, trabalhar, exercer a sua função no primeiro dia. 10 anos depois você já não reconhece mais aquela pessoa. E o problema não é o trabalho. O problema está em você. E se o trabalho virou problema, saia dele e vá para um novo. Nós estamos colocando à disposição as nossas habilidades, ou do nosso patrão, ou de algo que nós fazemos, mas nós nos colocamos à disposição. E quando nós somos criados, quando nós nascemos, nós estamos à disposição do patrão mais importante. Você está à disposição do seu Criador. Quais habilidades suas você tem colocado à disposição do trabalho sagrado? Quais habilidades tuas você tem colocado à sua disposição? Eu quero falar aqui um pouquinho. Quando você chega em um momento em que você se abandona, você abandona a sua espiritualidade, você abandona esse equilíbrio sagrado, cósmico, e você se abandona. Você não usa suas habilidades nem para você. Você tem habilidade, você tem o conhecimento, você tem a capacidade. E quando você se olha no espelho, você se detesta. Mas você se detesta por quê? Porque você se abandonou. Agora, se você se abandonou, o Criador vai estar com você. Se você não quer estar com você, o Criador vai estar com você. Ele te deu a oportunidade, ele te deu um lugar. Mas para isso você tem que estar preparado para exercer a sua função. Então, antes de Aarão entrar no lugar sagrado, o Kohen Gadol, ele deveria estar preparado. Ele deveria estar apto para fazer o que lhe foi ordenado. E detalhe, teria que fazer aquilo eternamente. Israel tem esse papel, você tem esse papel eterno. Mas primeiro, o compromisso maior é com você mesmo. Como está a sua vida? Você está cansado? Mentalmente, fisicamente, você não aguenta mais? Se você se sente um inútil, há algo errado. Mas tem um detalhe: tem como você mudar isso. Tem como você colocar as suas vestes sagradas, as suas vestes especiais e exercer de novo a sua função. Nunca deixe o detalhe atrapalhar que aquele trabalho seja feito. Se você fizer como tem que ser feito, você nunca ficará preso num mero detalhe. Mas os detalhes existem. Os detalhes trazem a perfeição naquilo que você faz. Você pode notar, tem muitas atividades que existem duas pessoas fazendo, mas tem uma que faz melhor do que a outra. Pega uma confeiteira, tem aquela confeiteira que faz o bolo bonito, lindo, maravilhoso, mas não tem sabor, não tem aquele gosto, não é molhadinho. E tem aquela que faz o bolo lindo, bonito e gostoso e saboroso. Porque ela tem algo a mais. Ela tem uma essência a mais para produzir aquilo. Então, Deus está na riqueza de detalhes. O mundo não é linear. Ele tem os seus detalhes. O trabalho divino
ele é complicado. Não é moleza. Não é fácil. Não é fácil você admitir que existe uma força maior. Não é fácil você ter em você a necessidade de uma conexão. Muitas vezes, e principalmente quando nós estamos bem de saúde, estamos bem financeiramente, nós esquecemos de alimentar a nossa vida espiritual. O que vai se tornar um ciclo que vai te levar de novo para os momentos de baixa. O dinheiro acaba, a saúde se deteriora e você começa esse ciclo. Aí você clama: meu Deus, por que me abandonastes? Deus não te abandona, Ele sempre esteve no mesmo lugar, Ele está em todos os lugares, tudo é a manifestação divina. A diferença está em você. Você está aberto para esta conexão? Você está aberto, você está apto, ou você está disposto a fazer o serviço sagrado? A sua existência é um serviço sagrado. Você tem trabalho para existir. Porque ficar em casa só deitado ou só sentado também não é bom. Também é chato. Dói as costas. Dói a coluna. Você tem que levantar e fazer alguma coisa. Há um momento de descanso. Há um momento de trabalho, existe um momento de produzir mais, de produzir menos, e existe o momento de você refrigerar a sua alma. Nós, judeus, refrigeramos as nossas almas no sagrado Shabat. Nesse momento, quando nos conectamos com o que há de mais sagrado, o que nós temos mais sagrado em Curitiba hoje está aqui, está ali na CIP, está aqui no Água Verde. Né? Os rolos de Torá. A palavra divina, o código sagrado, místico, que abre as portas dos céus para acessarmos as bênçãos, para acessarmos aquilo que nos é de direito, mas só através disso, só através do serviço, só através do ofício sagrado é que nós temos estas portas abertas. É isso que você tem que entender, porque você apenas acreditar não é o suficiente. De boa intenção, apenas ter a intenção, apenas dizer que acredita, mas não executar aquilo que te foi entregue, não é o suficiente. Ouvir e fazer. Ouvir e fazer. O Eterno entregou todo o projeto de como deveria ser o tabernáculo. Tudo. Tantas madeiras, tantas peças de prata, tantas peças de ouro, na medida específica. Coloquem assim e nessa outra posição, levantem uma cortina, usem pele deste animal. Ele entregou tudo. Tudo escrito, está escrito. Está escrito, você pode, mas eu não sei, mas está aqui. Aí, qual era o nosso papel? Executar. O seu papel é fazer o que tem que ser feito. Mas muitas vezes você está num sono, você está de olhos abertos, mas você está em outro mundo. Você está perdido dentro de você, porque o mundo está passando, o tempo está passando e você não fez nada. Às vezes nós entramos numa depressão, uma depressão que nos coloca dentro de um buraco, onde nós não vemos mais o que está acontecendo à volta. Você tem uma atividade para fazer. Você tem que, vamos supor, você tem que instalar uma lâmpada. Ok, eu vou instalar essa lâmpada. Aquilo ali já te coloca para baixo de ter que fazer aquilo, porque você não tem energia. E é normal, é natural você sentir isso no seu dia a dia. O que não é natural é você viver nesse estado eternamente. Pense agora comigo. Provavelmente deve ter alguma coisa que você tenha que resolver e que já se passaram 3 meses e você ainda não resolveu. Eu tenho que trocar uma lâmpada que queimou. Já se passaram 2 semanas e você ainda não trocou aquela lâmpada lá de fora, lá da entrada da sua garagem. E toda vez que você passa ali, algo te incomoda.
Aí você lembra. Aí você lembra o quanto você está sendo ineficiente no seu trabalho. E isso te coloca mais para baixo. Porque toda vez que você passar ali, você vai lembrar que você não fez o seu papel, que você não está sendo o suficiente. E aquilo vai te colocar para baixo. E quando nós entramos nesse buraco que é a depressão, nós não vemos o que está acontecendo ao nosso lado, nós não vemos o tempo passar. Quem é pai não vê os filhos envelhecendo, os filhos crescendo. Quem é patrão não vê mais o que está acontecendo dentro da sua própria empresa. O tempo passou, o mundo caminhou e você está ali chorando as suas dores. Agora, você não consegue explicar de onde vêm essas dores. Você só sente as dores. E essas dores te machucam, te colocam para baixo, te tiram a vontade de se desenvolver, de viver. Nem comer tem graça. E quanto mais você se permitir continuar nesse estado, mais você vai se afundando. E quanto mais profundo você vai, mais difícil é de sair. Existem aquelas pessoas que querem te ajudar, que te incentivam, que te cobram, mas nada mais faz efeito em você. Mas para servir ao Criador, para exercermos o nosso papel, nós devemos ser exatamente ao contrário. Nós devemos estar preparados e atentos para saber a hora de entrarmos e a hora de sairmos da presença de Deus. Então a depressão, esse estado de morte, mas você ainda vive, mas é como se estivesse morto, ele te afasta de Deus. Ele te mina as energias e você vai definhando, você vai apodrecendo. Daqui a pouco você não servirá mais nem para estar vivo. Porque estar vivo é apenas uma parte do significado da sua existência. O nosso papel, o seu papel, o meu papel é muito maior que apenas existir. Nós somos sacerdotes, nós temos um papel sacerdotal, nós temos uma missão, tornar este mundo um lugar apropriado para receber a presença divina, para que Deus caminhe do nosso lado, para que Ele entre aqui onde nós estamos, para que Ele entre na sua casa, para que Ele caminhe com você. Mas para isso nós temos que fazer esse papel constante de preservação daquilo que é mais sagrado, a sua cultura, a sua religiosidade. Não se abandone. E se você está passando por esse momento, é o momento de você pegar este livro e se conectar, porque aqui está a chave. Aqui está o código que abre o cofre que vai te trazer a vida novamente. Os sacerdotes não poderiam deixar de fazer o serviço. Existia uma escala, nas próximas parashot você vai entender isso, existia uma escala. Se eu não me engano, 15 dias por ano, aquele Kohen Gadol serviria fazendo esse ofício diário, sem parar. Isso que nós vimos aqui, ele acontece diariamente, não para, todos os dias, a mesma tarefa, o mesmo contato com o Eterno, é o que vai manter a conexão, é o que vai manter esse lugar apropriado. Isso não para, isso nunca vai acabar, nunca deveria ter deixado de existir. Porque a vida sem Deus ao nosso lado não é vida, é apenas uma existência. Obrigado, primeiramente, por eu existir, ok. Mas agora você tem toda uma missão pela frente. Não basta apenas existir, apenas respirar. Isso é maravilhoso, isso é bom, isso faz parte, nós temos que agradecermos por isso. Ok, mas e o nosso papel? E o seu papel? O seu papel sacerdotal, o seu papel de transformação.
de manter o candelabro aceso. Então Aarão, ele fazia o sacrifício, queimava o sacrifício, ele entrava no lugar mais santo para levar o sacrifício, mas tinham os seus auxiliares que cuidavam do candelabro, que acendiam os incensos. E no decorrer desse ciclo de Paraxá, nós vamos ver o serviço sacerdotal e todas as suas nuances, tudo que deveria ser feito diariamente para que existisse um equilíbrio da presença divina no meio do povo. Presença de mais mataria o povo. Presença de menos colocaria o povo em um nível abaixo do que ele deveria estar. O mundo se tornaria um lugar mais difícil, como se tornou. As pessoas olham para a televisão, olham para o que está acontecendo ao lado e falam: meu Deus, aonde nós vamos parar? Porque quando Deus está no meio de nós, nós sabemos aonde nós estamos e para onde nós vamos. Nós temos essa segurança porque é necessário ter um equilíbrio em tudo quando a presença divina está do nosso lado. Agora, quando não há presença divina, nós vivemos um mundo de incertezas, onde você se pergunta aonde nós vamos parar. Parece que o mundo está piorando, porque tudo que você vê contribui para tornar o mundo um lugar pior. Infelizmente, essa semana nós tivemos uma desgraça acontecendo que envolve a todos nós. O nosso representante maior amaldiçoou Israel e continua reafirmando a maldição a Israel. Infelizmente, o Brasil ocupa um protagonismo mundial, onde ele, oficialmente, como uma nação, amaldiçoa o povo de Israel. Entra no embate com a nação sacerdotal. Aí eu pergunto, nós precisávamos disso? Então, quando não há um equilíbrio, quando não há presença divina no meio onde nós estamos, é isso que acontece. Nós nos voltamos contra o próprio Criador. Quando nós fazemos o serviço sagrado do jeito que veio na nossa cabeça, quando nós inventamos moda, quando nós criamos novas formas de adoração a Deus, quando nós revolucionamos, é o que acontece. Porque se nós estivéssemos fazendo o serviço sagrado assim como está escrito, como nos foi ordenado, nós estaríamos em boa posição. Infelizmente, nós lamentamos e repudiamos. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não concorda e repudia a posição que o país, como nação, tomou oficialmente. Ele fez a primeira declaração e essa semana ele ratificou a maldição. Ele denunciou Israel no Tribunal Internacional por genocídio. Ele quer julgar Israel. Ele quer colocar Israel no banco dos réus. Agora, aonde isso vai nos levar? Então é o nosso papel lutar contra esse desequilíbrio que há na humanidade. É o meu papel, é o seu papel exercer a sua função sacerdotal. A partir do momento, e para você que é um Benanus, né? Você é um judeu sefarade, você é um judeu retornante, um judeu emergente. Para você, a responsabilidade acaba sendo ainda maior. Porque ao mesmo tempo que você está aprendendo, você está exercendo, você está executando, você está trocando a turbina do avião e o avião está voando.
E você vai ter que correr atrás para acompanhar. O mundo espiritual não vai parar para você se adequar. O mundo não vai te esperar. Ah, mas eu estou na sinagoga, eu não sei fazer, eu não consigo entender, está muito... Eu não sei. Você vai ter que correr atrás para acompanhar o que já existe há milênios. Corra, estude, se dedique. Mas para tudo nessa vida, nós precisamos de equilíbrio. Não tão ao norte, não tão ao sul, não tão à direita, não tão à esquerda. Você precisa ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Se você não é um sumo sacerdote como Aharon, você tem um outro papel. Execute o seu papel. Faça a sua parte. Tenha uma vida, tenha uma família, tenha amigos. Coma, beba. Aproveite o que Deus te dá. Mas faça o seu papel. O meu trabalho é ser telefonista. Seja um bom ou uma boa telefonista. O meu trabalho é ser um supervisor. Seja um bom supervisor e inspire as pessoas que estão trabalhando com você. Sou um construtor, sou um pedreiro. Seja o melhor pedreiro. Faça bem feito. Não enrole. Entregue no prazo. Tenha responsabilidade. Tenha ética. Não adianta você ter ética aqui dentro apenas da sinagoga. Chega aqui, põe o quipá, põe o talite, vem, reza, se abaixa, levanta, lê, vem, recita, coloca a mão na Torá, sai, vai embora. E lá fora você arregaça com todo mundo. Ética com Deus, ética dentro do lugar sagrado, ética com você e ética com todas as pessoas que estão à sua volta. Se prometeu, cumpra. Se você deu um prazo, cumpra. Se você assumiu a responsabilidade, faça aquilo que tem que ser feito. Se você pegou algo que você não dá conta, admita. Eu não darei conta de fazer esse trabalho. Lamento pelo infortúnio. Como que eu posso compensá-los? Mas eu não dou conta de fazer isso. Isso em todas as áreas. Num relacionamento, num trabalho, numa posição que você ocupe. Tenha responsabilidade, tenha ética. Faça como deve ser feito. Siga as regras. Siga as regras da casa. Respeite as regras da casa. Esse é o nosso papel e é o que foi entregue a nós e que nós consigamos e tenhamos energia para fazer o nosso papel aonde nós estivermos. Nós temos uma missão. Se você entrou aqui nessa sinagoga, se você está aí nos acompanhando, você tem uma missão. 100 milhões de brasileiros têm alma judaica, adormecida. Alma esta que foi adormecida pela força da Inquisição. Era crime. Era crime ser judeu. Era errado ser judeu. E isso foi apagado. A chama que habita em você, a tua menorá, foi apagada pela Inquisição. O teu óleo derramado, a tua menorá apagada e jogada num canto para ser esquecida, para ser comida pelo tempo. Mas a essência que há dentro de cada um de nós, judeus emergentes, essa não morreu. Essa está adormecida e precisa de você para despertar as demais almas adormecidas que estão nesse Brasil. Se essas 100 milhões de almas
acordarem, o Brasil nunca mais se posicionará contrário a Israel. É necessário que você cumpra o seu papel, que você se engaje nessa missão, que você seja ativo. Se você não está aqui oficiando um serviço sagrado, você tem um papel no serviço de Deus. Você tem um papel no despertar das almas judaicas, que dependem de você. Você ainda não está afiliado a uma sinagoga, você ainda não está ligado, você ainda não está apoiando uma comunidade, faça isso agora mesmo. Nós temos um canal de distribuição que leva essa mensagem, que leva esse conhecimento, que leva esse ideal. Você faz parte, você está ligado a isso, você já deixou o seu like nesse vídeo. É apenas um detalhe, é apenas um clique com o controle remoto da sua televisão ou com o seu dedinho no telefone, é apenas um clique, mas que fará toda a diferença. Nós temos milhares de pessoas que seguem, que estão ligados, que estão acompanhando tudo que é produzido, mas essa mensagem é pouco distribuída, infelizmente, porque não há o engajamento. Se todas as pessoas que acompanham diariamente tivessem o mesmo engajamento que as pessoas que foram no carnaval, lá da Bahia, as 100 milhões de almas já estariam despertadas. Mas, infelizmente, as forças do bem não são tão numerosas quanto as forças do mal. Não são tão engajadas. Então, a riqueza divina está nos detalhes, nas pequenas coisas, que inclusive não te custam nada. Você compartilhar esses vídeos, você mandar esses vídeos para os seus amigos, você manda bom dia, boa tarde, boa noite, coisas inúteis todos os dias, todos os momentos nas plataformas. Mas alguém falando de Torá, você simplesmente ignora. Ignora porque já virou rotina, já é normal. Entendeu? Cada conteúdo de Torá tem que ser uma novidade na sua vida. E não apenas mais alguém falando de Torá. Não aguento mais. Mais um vídeo falando de Torá, falando de Bnei Anussim. Não aguento. Infelizmente é essa a realidade. E aí tem gente que enche o peito e faz o maior discurso que ele está fazendo o papel dele. Então não trate aquilo que é sagrado, aquilo que é sério, aquilo que é uma missão como algo comum. Trate como algo especial. Cada vez que você receber um vídeo, cada vez que iniciar uma transmissão, deixe o seu like, compartilhe, copie isso e enche o saco dos seus amigos com isso. Com coisa boa. Piada, meme, isso está acontecendo automaticamente, não precisa da tua ajuda para distribuir memes e piadas. Mas, para o conteúdo sagrado de Torá, é necessária a sua ajuda, é necessário o seu trabalho. Você não está incomodando. Os incomodados que se retirem. Se alguém brigar com você porque você está compartilhando coisa boa, não serve para ser o seu amigo. Então, coloque no seu coração, coloque na sua cabeça que você tem esse papel. Nós temos aqui dezenas de pessoas nos acompanhando. Se cada dezena das pessoas que nos acompanham distribuírem isso para mais uma dezena, nós vamos chegar lá. Mas a tua indiferença não permite que nós cheguemos lá. A tua indiferença é apenas um detalhe. A tua indiferença, ela não acaba com esse serviço, mas ela não contribui para que ele vá aonde ele tem que ir, para que ele chegue aonde ele tem que chegar. Não seja indiferente. Todos os dias, como disse Yohanan Shaul, ele produz o seu áudio, produz o seu ensinamento, ele faz algo que você não tem tempo de fazer. Ele sintetiza o que tem de melhor na Torá e te entrega.
apenas para você saborear aquilo. Qual foi a última vez que você ouviu um podcast enviado por Yohanan Shaul? Qual foi a última vez que você assistiu os vídeos onde ele fala sobre os Salmos? Qual foi a última vez que você assistiu a palestra de Shemuel Zakai, que você compartilhou, que você enviou para os seus amigos? Então, não é só um papel de acreditar que Deus é bom, que Israel é maravilhoso, que a Torá é linda. Isso não te coloca nem perto do verdadeiro papel que você tem que exercer aqui neste mundo. Não. Apenas acreditar, apenas dizer que ama Israel, dizer que Israel é lindo, não é o suficiente. O presidente do Brasil foi lá e amaldiçoou Israel essa semana. E nós temos aí 80% dos brasileiros que se dizem amar Israel. Adiantou de alguma coisa? Faça o teu papel. Seja a parte ativa. Aharon estava preparado para exercer, mas não apenas preparado. E não apenas com a boa intenção e com a vontade. Ele fez o que tinha que ser feito até o dia da sua morte. Até o dia que Deus disse, basta, Aharon. Agora você vai descansar a sua alma. Outra pessoa fará o seu papel. Mas até que isso aconteça, você tem a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Se precisa compartilhar, você compartilha. Se precisa vir à sinagoga, você vem. Se precisa você cozinhar para as festas, preparar a sinagoga, você faz. Faça o seu papel. Faça o seu papel. E deixe que tudo aconteça como tem que acontecer.